Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é um espaço destinado às iniciativas transformadoras, às boas práticas que estão acontecendo em todas as 497 cidades gaúchas. Aqui nós acreditamos na força do exemplo e principalmente naqueles que estão construindo de fato o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O Canal 497 é uma iniciativa pioneira e conta com o apoio de importantes instituições. UBRA, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do Brasil, nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC. Grupo Portal, soluções inovadoras para órgãos públicos. E Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o maior evento de transformação digital no setor público do Brasil, com a nossa entrevistada, Theo Girardi, CEO do GovTech Lab. Te aguardo na sequência. Pois nos dias 2 e 3 de junho, nós teremos no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre o GovTech Summit. Já é a terceira edição. A primeira foi em 23, nós tivemos o episódio dramático de 24, portanto não ocorreu, ocorreu em 25, e agora a terceira edição, reunindo lideranças nacionais, internacionais, para debater a construção de governos mais inteligentes. A gente vai conhecer mais sobre esse importante evento para a gestão pública, para a modernização, para tornar cada vez mais as nossas cidades inteligentes, conversando com o Theo Girardi, que é doutora em Design e Tecnologia, ela é fundadora e CEO da GovTech Lab, e que tem já mais de uma década de experiência dedicada exatamente à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação. E ela tem atuado buscando conectar efetivamente governos e startups para impulsionar a inovação, que é o que todos nós desejamos. Primeiro, um prazer, Theo, a gente poder conversar. E eu já queria fazer contigo um balanço. Nós tivemos aí duas grandes edições, né? Começamos lá em 23, era uma ideia, né, que estava começando a ganhar o coração, ganhou muito volume em 25. Como é que tu avalia essas duas primeiras edições do GovTech Summit? Olá, Jairo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar deste evento que acontece logo mais, né? Estamos aí há quase 30 dias do evento e ele é um evento que cresceu, né, de forma muito significativa desde a sua primeira edição, quando foi idealizado em 2023, porque é um evento que trata muito de pautas que são importantes para todos nós, enquanto cidadãos, né? Todos nós que acessamos serviços públicos, para gestores públicos, né, estão ali em seus cargos de liderança, precisando cada vez mais responder aos desafios modernos, né, do nosso tempo. E o setor público é um setor que, assim como outros setores importantes da economia, também está sendo transformado, impactado cada vez mais, seja pela tecnologia, mas principalmente para aquilo que a gente também traz enquanto uma pauta, que é a capacidade de Estado, né? A capacidade de o Estado estar preparado para atender esses novos desafios, com todas essas transformações que estão ocorrendo. Então, o que nós podemos esperar para a edição de 26? Nós tivemos, acho que na edição anterior, acho que 17 estados participaram, né? Em torno de
representantes de 17 estados da federação, então realmente foi uma grande movimentação. O que a gente pode esperar em termos também de palestrantes, de presença nessa terceira edição do GovTech Summit? Perfeito, Jairo. Em 2025, na edição passada, nós tivemos um número muito expressivo, visto que é um evento que trata de um segmento muito específico, mas que ao mesmo tempo interage e integra todo o nosso ecossistema de inovação, como a gente costuma dizer. Nós tivemos uma importante representação de diferentes atores do Brasil, sejam organizações federais, né, públicas, estatais, empresas privadas. Tivemos a representatividade dos 17 estados, né, mais o Distrito Federal, tivemos países também participando do evento, trazendo cases. Tivemos um público de 1.600 participantes, né, em cada dia do evento, o auditório estava lotado nos 2 dias do evento. E para este ano, né, a nossa expectativa é dobrar esse número de participantes e, ao mesmo tempo, nós já temos aí confirmados, em termos de palestrantes, a representatividade de praticamente quase todos os estados do Brasil, sendo representada por PRODES, por secretarias de Estado, secretarias de inovação, secretarias de desenvolvimento econômico, por iniciativas como ambientes de inovação voltado à área pública, espaços, né, os chamados hubs GovTech. Então, nós temos um evento bastante diversificado em termos de palestrantes, de cases, né? Então é importante também trazer a representatividade de outros estados para que eles conectem, né, as suas ações, as suas iniciativas, como as coisas estão acontecendo, as boas práticas e possam compartilhar dentro desse espaço que é o evento. E também teremos a participação novamente, né, de cases internacionais. Então teremos um fundo GovTech no evento. O fundo GovTech é um fundo de investimento que olha para o investimento em novas tecnologias voltadas ao setor público especificadamente. Então, um espaço muito oportuno para aquele empreendedor, para aquela startup, né, que deseja, né, futuramente disponibilizar a sua solução, a sua tecnologia para o setor público, né, ter o governo enquanto cliente, como a gente diz. Então, também teremos cases de boas práticas em termos de políticas públicas, de transformação digital, de novas tecnologias em serviços públicos, vindas de outros países, para que justamente todas estas temáticas que vão de IA a compras públicas possam estar sendo discutidas, apresentadas, e muito mais do que o compartilhar e o conectar, para que todos os que estarão no evento, né, independente do tamanho do seu município, possam perceber que a transformação do Estado para aquilo que a gente diz de o futuro de governos inteligentes está acessível, independente de uma infraestrutura, muitas vezes, de pessoas ou tecnológica, né? Então, ele é um evento pensado, né, desenhado para que essa experiência ela vá muito além do palco, né, para que quem está no evento possa dar o primeiro passo, possa compreender de que por trás de todas essas agendas e estas pautas, nós estamos falando sobre capacidade de Estado, né, de preparar esses gestores públicos, né, o ano que vem também é um período, neste ano, né, um período eleitoral, teremos aí novos líderes à frente de estados, e acho que mais do que nunca a gente precisa falar sobre capacidade de Estado, que nada mais é do que estar preparado para atender a todos esses desafios, especialmente agora, né, nesse cenário todo de transformação digital, somos muito impactados diariamente por serviços digitais e novas tecnologias. Então, é um evento para todo o ecossistema, né? Para quem é cidadão, para quem é prefeito, para quem é gestor público, para quem é empreendedor, para quem é uma grande empresa ou pequena empresa de tecnologia, para a sociedade de um modo geral, né? Buscando entender
que é o governo, né, de que forma que o setor público impacta diariamente, né, em certa medida, a partir das suas tomadas de decisão, tudo aquilo que a gente prospera, né, seja no âmbito pessoal ou na vida profissional, somos impactados por inúmeras decisões públicas, né, e com o advento da tecnologia, né, principalmente da IA hoje, o quanto isso tem impactado mais diretamente. Então, eu acho que fica aí o convite, né, novamente, para que as pessoas estejam presentes e vivam essa experiência de um olhar para o setor público de uma forma não tradicional, um pouco diferente, né? Eu costumo dizer do que tradicionalmente a gente ouve sobre o setor público. Então, acho que vale muito a pena. Nós tivemos na edição de 25 a presença do governador Eduardo Leite, inclusive trazendo o case aqui do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul é uma das referências hoje em governo digital, mas também a presença de representante do Ministério, né, da Ciência e Tecnologia, enfim, e vários palestrantes. Você já pode antecipar aqui para nós, já dar né, já uma prévia já de alguns nomes que estão previstos aí para o encontro, né, Theo? Sim, eu vou puxar aqui pela memória, porque são muitos nomes, mas mais uma vez nós temos a representação do governo federal de diferentes instâncias, então temos o próprio MCTI, temos empresas públicas privadas como a Petrobras. A Petrobras hoje é um grande case no Brasil de empresa que compra solução inovadora, né? Então a Petrobras vai estar falando sobre compras, né, especificamente o CPSI, que é um instrumento que aproxima poderes públicos de inovações, né, de novas soluções. Teremos estados representados através das suas secretarias e PRODES, então temos Prodesp, temos o governo de São Paulo, temos uma palestrante internacional que atua na área da inteligência artificial no Reino Unido. Ela é diretora global do Instituto Tony Blair, Laura, se não me engano o nome aqui, vou cometer uma falha, mas enfim, temos diferentes atores, né, grandes empresas também, que vão abordar muito a questão da segurança digital, né, da responsabilidade. Um dos diretores da Imprel, né, uma das grandes empresas de tecnologia hoje no Brasil, em Recife. Então, temos aí uma diversidade, né, de líderes, especialistas em pautas, que vão poder agregar muito às pessoas que vão estar ali no evento. Nosso portal e o canal é muito focado para as cidades, né? Como é que as cidades gaúchas podem participar? Eu vi que lá no portal do GovTech Summit já tem até um cronômetro lá, está rodando, né? Prevendo aí os dias, as horas e os minutos e segundos, né? Quer dizer, estão muito pertinho, né? Dia 2 e 3 de junho. Então, como é que as cidades que estão nos acompanhando, os prefeitos, as administrações, podem participar do GovTech Summit? Então, pode acessar, né, diretamente govtechsummit.com.br, mas em todas as nossas redes sociais facilmente encontra aí o link para inscrição do evento. Claro que para comitivas, públicos, né, maiores, há uma diferença, né, para acessar o evento. Então o pessoal prontamente vai estar disponível para atender grupos de secretários ou de prefeitos, né? Muitas vezes o município se mobiliza em vir para o evento, né? Aproveitar aí os 2 dias. Então a gente tem toda uma infraestrutura nesse sentido para atender estas demandas, né, em número maior, e entrando em contato pelas nossas redes sociais, a nossa equipe prontamente está à disposição para poder efetivar essas inscrições no evento de forma facilitada e ágil, para que todos possam viver essa experiência. O governo federal avançou muito, né, com a plataforma gov.br, né? Isso era um sonho, essa questão da unificação de serviços, tornou uma realidade. Isso é até um fato bastante curioso, né? Porque mesmo com troca de governo, a proposta ela se manteve, continuou e ampliou.
Isso é uma lição, né? Mas eu vejo que o governo federal está no patamar, estados, os governos estaduais, um segundo estágio, com vários destaques, falei do Rio Grande do Sul, mas outros estados também. E em terceiro ponto, as cidades. Eu gostaria que falasse um pouco sobre qual é a maturidade hoje da transformação digital, olhando esse cenário tanto na esfera federal, estadual e municipal. Perfeito, Jairo. Acho que é um ponto importante esse que você menciona. Inclusive, eu estava no evento do municipalismo da FAMURS, trazendo uma fala até poucos dias exatamente sobre esta agenda de transformação digital. Nós temos hoje um dado que está disponível a partir do gov.br, que fala em torno de 12 mil serviços públicos digitais disponibilizados a partir desta plataforma. Mas o que a gente observa é que nem todos os mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil estão utilizando estes serviços, ou grande parte desses serviços, né? A gente sabe que o Brasil é enorme, a gente tem uma diversidade muito expressiva em diferentes regiões do Brasil, e o que faz com que essa agenda de transformação digital ela aconteça de forma gradativa, porque demanda muito de estruturas. Claro que a estrutura financeira, né, o orçamento é um ponto, mas não somente, né? A gente tem uma infraestrutura no sentido de tecnologia mesmo, de chegar uma internet de boa qualidade em todas as regiões do país, uma infraestrutura de pessoas, né, que possam se dedicar a esta agenda de transformação digital. Então, em alguns estados, em alguns municípios, a gente vê que esses serviços digitais estão muito mais facilitados e disponíveis ao cidadão, a nós, nos nossos smartphones, né? Mas em diferentes regiões do nosso Brasil, nós temos realidades muito diversas. Então, existem lugares onde sequer, né, tem aí um sinal de internet, uma página, né, de internet da prefeitura daquele município. Então, há muito que se caminhar dentro desta agenda de transformação digital e, novamente, eu acho que para que a gente tenha sucesso nessa agenda de transformação digital, porque eu sempre digo, não basta você digitalizar um serviço, é preciso que esse serviço que foi digitalizado, ele tenha sido redesenhado a partir da experiência do cidadão, né? Muitas vezes ele só está tirando aquela pessoa da fila, mas não está resolvendo o problema, ou está gerando uma outra fila em algum lugar, porque aquele serviço digital, né, deixou a pessoa na dúvida, não conseguiu baixar o aplicativo, não conseguiu fazer download do documento. Então, ter um serviço digital não significa eficiência de serviço público. Eu acho que essa é a agenda que a gente discute e traz muito também para o evento, né? Mas a nossa realidade de agenda de transformação digital no Brasil, recentemente os dados do IPEA trouxeram este número, dos mais de 5 mil municípios, nós temos algo em torno de 320, um pouco mais, talvez agora, né, um dado de 2024, municípios já trabalhando e disponibilizando muito desses serviços do gov.br, ou seja, por mais que o Brasil ocupe os primeiros lugares em termos de desenvolvimento de tecnologia para serviço público, que é algo maravilhoso, né, nos facilita muito a vida em muitas situações, nós ainda temos na outra ponta essa disparidade em termos de números, né? Nós ainda temos muito governo eletrônico nos municípios e O menos governo governo digital. analógico. Porque o eletrônico, o Costumo governo dizer eletrônico é a passagem, né, daquilo que era no papel para o sistema digital, mas o governo digital é muito mais do que isso, né, Theo? É perfeito, exatamente essa questão perfeito, da isso mesmo. inteligência e a qualidade no serviço, olhando o cidadão, a cidadã, né? Acho que essa é uma questão Exato. importante.
A gente posiciona isso, né, como se fosse uma escala da linha do tempo, onde a gente diz que parte de um governo analógico, né, dos processos, as pessoas caminhando, né, de um setor a outro, para um governo que entra numa agenda de transformação digital, e o que a gente busca é esse posicionamento de futuro de governo inteligente, ou seja, o setor público tendo acesso às tecnologias, né, mas aprendendo e utilizando estes instrumentos, estas ferramentas ao seu favor. Então, utilizando a questão dos dados, né, para direcionar melhor políticas públicas, para direcionar melhor os recursos, ou seja, a tecnologia produz muita informação, né, em termos de uma capilaridade de informações distintas, integrar essas informações é importante também, para que, eu sempre digo também, né, o setor público divide muitos problemas em caixinhas, né, a Secretaria da Mobilidade, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Educação, mas nós, enquanto cidadãos, a gente vive o problema como um todo, né? Então, muitas vezes a gente vai agendar uma consulta, descobre que está com algum cadastro não atualizado, descobre alguma coisa que bloqueia lá a matrícula do filho na escola. Então, essa integração de dados, utilizar esses dados de forma mais efetiva para uma administração e uma gestão pública, isso é o futuro de governos inteligentes, que é o que a gente posiciona o evento, né? Theo, nós falasse um pouco da questão da integração de dados, né? E muitas vezes cada órgão público tem os seus dados e são verdadeiros silos, né? Aquilo fica segmentado. É muito importante essa questão da integração. E exatamente por isso eu queria que tu falasse um pouco sobre o avanço que foi essa plataforma gov.br, né? Porque mesmo no governo federal havia muito isso, né? Cada um era dono da sua área. E isso é muito importante na gestão pública, né? Essa fragmentação, esse compartimentação que tem dentro da máquina pública é algo bastante nocivo, né? Como é que tu vê essa evolução? Isso é um caminho também para as cidades e para os estados? Com certeza, né? Sobre o meu ponto de vista é que o gov.br, essa plataforma, ela trouxe um impacto estrutural muito significativo. Eu não coloco aqui um impacto tecnológico e possivelmente na sequência explicarei o porquê, porque para mim o impacto tecnológico está muito mais associado hoje ao uso de uma inteligência artificial, por exemplo. Mas o impacto estrutural, sem dúvida, é significativo, porque antes nós precisávamos nos deslocar, por exemplo, para assinatura de algum documento ou assinar inúmeras vezes, né, determinados documentos, alguns processos, né, seja de empresas ou pessoais, precisávamos nos deslocar para cada um desses departamentos, né? Hoje, com o GovBR, por exemplo, pegando um exemplo de serviço, né, uma assinatura de documentos, a gente consegue fazer em qualquer tempo, em qualquer horário, né, em qualquer lugar que nós estejamos. Isso facilitou muito, muito, né? Então, esse impacto, ele é muito importante, né? Isso deu uma agilidade indiscutível. Esse é um exemplo, né? A questão da assinatura de documentos, a possibilidade de centralizar esse serviço, né? Do reconhecimento da assinatura, de ser uma assinatura digital, não precisar estar fisicamente presente em um cartório. Acho que isso é um passo extremamente importante que representa muito desse impacto estrutural que eu comentei, que para mim é a principal mudança que o gov.br trouxe, para além da questão digital, das novas ferramentas. Acho que o impacto estrutural ele é muito visível assim para toda a sociedade. Theo, queria que tu falasse um pouco sobre a questão da inteligência artificial, né? Hoje ela está invadindo a nossa vida, seja na educação, na saúde, mesmo agora, né, decisão do governo americano de fazer um grande pool de inteligência artificial para a questão das Forças Armadas Americanas, né? Quer dizer, entrando também nessa seara. Quer dizer, é algo que está no nosso dia a dia. Mas como é que tu vê essa questão, olhando a inteligência artificial e a ponto de vista da gestão pública, né? Porque às vezes a gestão pública é um pouco refratária
a inovação, a mudança? Como é que o IA entra hoje na gestão pública, nessa questão da transformação digital? Eu acho que culturalmente e tradicionalmente o setor público, né, ele é mais reativo às coisas, né? Talvez nós, enquanto sociedade, somos um pouco mais reativos. Quem não está, talvez, mais é, diariamente em contato com esse mundo da inovação e da tecnologia, tem, né, essa questão mais reativa, assim. A gente funciona, às vezes, sob impacto, às vezes, de fatores externos não controláveis. A exemplo do que a gente teve, né, na questão da pandemia, que trouxe para uma superfície muito mais, digamos assim, compreensível do que seria o trabalho remoto, né, enfim. Mas em relação ao impacto da inteligência artificial, eu acredito que a gente, a gente tende a redefinir aquilo que a gente conhece por serviço público. Eu acho que a IA ela vai transformar muito o que a gente entende até hoje, conhece sobre serviço público, principalmente sobre a perspectiva de personalização em escala. Talvez na iniciativa privada, quando a gente fala em personalização de atendimento de cliente, seja mais fácil, né? Porque hoje a gente tem uma prestação de serviço disponível personalizada ao cliente, ao que a gente deseja, né? Seja numa viagem, seja em acessar um restaurante, seja enfim, em qualquer atividade comum do dia a dia. Quando a gente olha para o setor público e a gente acessa serviços da área pública, nós não temos isso, né? A gente não tem uma personalização em escala disso, mas a gente precisa imaginar isso sobre uma perspectiva da educação, né? Então, eu acho que a IA ela vai antecipar muito mais essa conexão já existente do digital, ao invés de você, enquanto cidadão, solicitar um benefício, o setor público já vai estar te oferecendo num determinado momento na tua vida, porque ele já vai ter mapeado isso. Então, é muito mais mudar a forma com que o cidadão ele é atendido a partir do ente público. Eu acho que a IA vai causar uma grande transformação nisso. Quanto tempo vai levar? Não sabemos. Sabemos que terão pessoas, né, como a gente diz, que serão levadas pela onda da IA e pessoas que vão estar junto a este processo de transformação. Isso faz parte, isso acontece em qualquer lugar do mundo. A gente não tem todo mundo no mesmo na mesma linha, digamos assim, né, no mesmo nível de amadurecimento ou de capacidade, seja de pessoas ou de tecnologia, tanto é que a nossa diversidade desta agenda de transformação digital, ela é expressiva ainda no Brasil e não será diferente quando estivermos passando por essa personalização, né, na área pública também. Mas eu acho que é isso, é muito mais sobre redesenhar a experiência do serviço público, do que propriamente a tecnologia em si, né? Trazendo aqui como exemplo a questão do uso de chats e de outras ferramentas. Não é sobre a ferramenta, é sobre o impacto que a ferramenta vai causar aí no dia a dia de nós, enquanto cidadãos, olhando, obviamente, para esse contexto público. Então, para a gente fechar nosso bate-papo, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre o GovTech Lab, né? Como é que é exatamente esse projeto, essa ponte entre governos, startups, né? Como é que funciona, né? Essa iniciativa que é pioneira hoje no Brasil, né? Sim, a GovTech Lab, ela é uma empresa privada, nós somos uma empresa privada hoje. Uma das nossas verticais de atuação é o GovTech Summit, é a área de eventos. Então, para além do GovTech Summit, a gente traz alguns eventos que realizamos com parceiros. Por exemplo, no ano passado nós fizemos um Conexão GovTech, que é um evento voltado sempre para conectar o setor público com inovação, com tecnologia.
este espaço dos eventos, ele é muito importante, porque ele traz um momento de conexão, de descoberta, né, e de aproximação. Então, muitas vezes, o setor público não sabe também onde buscar novas soluções, como se conectar com esses ecossistemas, de que forma que isso me ajuda enquanto setor público. Então, o evento ele vem muito para cumprir esse papel de ser um espaço onde todas estas pessoas se encontram para discutir a agenda pública, de serviço, de segurança, de tecnologia. Então, essa é uma das verticais que nós atuamos, dos eventos. Uma segunda vertical que nós trabalhamos na empresa, o qual eu coordeno de forma mais diretamente, é a área de inovação aberta. Nós temos um projeto junto ao governo britânico, em parceria também com o Tecnopuc, onde nós trabalhamos dentro desse projeto desde capacitação para gestores e servidores públicos ao uso, né, de novos instrumentos de compra pública, até programas de aceleração, preparando as empresas de base tecnológica, empresas pequenas, a vender, né, suas soluções, suas tecnologias para o setor público. Então, quando a gente fala de atuar com inovação aberta, é preparar, né, é integrar esses entes, esses atores do ecossistema, setor público, setor privado, empreendedores, instituições de ciência e tecnologia, para que as pessoas saibam, né, quais são as portas que há para que estes entes se conectem, né? E como é que a gente faz isso? Então, claro, a gente vê muito a questão do arcabouço legal, né? Porque o Estado ele é formatado para isso, né? Tem todo um arcabouço legal, mas nós temos no Brasil um conjunto de leis e legislações que possibilitam com que a inovação possa acontecer também no espaço público. E, por fim, uma terceira vertical que a GovTech Lab atua, nós temos hoje uma ferramenta pioneira desenvolvida no Brasil, costumamos dizer que é um mercado livre para governos, trata-se de um marketplace, uma plataforma onde são disponibilizadas soluções já validadas, né? Temos aí uma curadoria de startups que estão disponíveis para que o setor público, através de CPSI, através de sandbox regulatório, de provas de conceito, de encomendas tecnológicas, possam acessar toda essa inovação, essa tecnologia que vem de diferentes lugares do Brasil e que pode resolver muito dos desafios do dia a dia de uma forma diferente do tradicional. Então, tradicionalmente, né, o setor público compra por empenho, por menor preço, né, por instrumentos já tradicionais. Comprar inovação é feito de uma forma diferente, né? Então, é um espaço muito interessante, é uma plataforma gratuita e disponível para o setor público que pode entrar, se cadastrar. A gente já tem estados, tem SEBRAE, tem prefeituras que disponibilizam as suas chamadas, os seus desafios ali, e do outro lado, a startup que se interessa ou que tem uma solução que pode resolver aquele problema, vai lá e se inscreve. Nesse primeiro momento, a plataforma faz isso, né? Faz um match aí integrando quem tem solução e tecnologia, que é o que a gente chama de startup GovTech, mas que são startups que vêm de diferentes segmentos, né? Health Tech, saúde, educação, mobilidade, e que disponibilizam a sua solução para que o setor público conheça, né, e atendendo aí ao problema, ao desafio, tenha a possibilidade de testar, de validar e, por que não, de contratar esse serviço ou essa tecnologia. Então, a GovTech Place hoje é a primeira ferramenta que a gente tem no Brasil disponível, que faz essa integração focada em compras públicas inovadoras. Quero então agradecer a presença, a participação da Theo Girardi, que é CEO do GovTech Lab, e deixo mais esse convite, né, Theo, para o dia 2 e 3 de junho, a todos aqueles que nos acompanham, participar desse grande evento, o GovTech Summit. Muito obrigado, Theo. Obrigada, eu que agradeço, Jairo. Com certeza fica aqui o convite mais uma vez.
para que vocês estejam no evento nos dias 2 e 3, no Centro de Eventos da PUC. É um evento fantástico, acho que é uma oportunidade ímpar das pessoas se aproximarem desse ecossistema que é o setor público, com uma outra perspectiva e viver a experiência, né? Acho que quem foi no evento sabe, mas quem ainda não teve a oportunidade de estar no evento, que esse ano possa estar com a gente para ter essa experiência e viver essa experiência de inovação, de tecnologia, de capacidade de Estado voltada ao setor público. Muito Obrigado, obrigada. Théo. A nossa entrevista fica por aqui, mas eu quero deixar a nossa gratidão, agradecimento àqueles que apoiam essa iniciativa pioneira, inovadora, do canal 497. UBRA, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do Brasil, no dia 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC. O Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. E Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Amanhã estaremos de volta trazendo sempre a força e o exemplo das cidades gaúchas. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera informação.